Numa noite tranquila em Troas, iluminada por lamparinas tremeluzentes, o apóstolo Paulo preparava-se para se despedir dos irmãos reunidos ali. Era sua última noite naquela cidade, e muitos tinham vindo de longe para ouvir seus ensinamentos antes que partisse. Homens, mulheres e crianças lotavam o aposento superior de uma casa, atentos a cada palavra fluída dos lábios de Paulo. Entre os ouvintes estava um jovem chamado Eutico, um rapaz simples, curioso e sedento por conhecer mais de Deus. A história que se seguiria naquela noite ficou marcada como o episódio de Eutico e a graça que vence até a morte. A reunião estendia-se pela madrugada. O calor do ambiente e o cansaço tomavam conta de muitos, mas quase ninguém ousava sair. Eutico, sentado no parapeito de uma das janelas, lutava contra o sono. Por mais que tentasse manter-se acordado, seus olhos pesavam cada vez mais. Numa fração de segundos, dominado pelo torpor, o jovem adormeceu profundamente. Seu corpo, então, perdeu o equilíbrio e ele caiu do terceiro andar em direção ao chão. O barulho foi estrondoso e seguido por gritos. Alguns correram para a escada, outros tentaram ver da janela. Paulo desceu rapidamente com alguns irmãos. Ao chegarem ao local, encontraram Eutico estirado, imóvel. A comoção foi imediata. "Ele está morto!", exclamou uma mulher, em desespero. Outras pessoas choraram, algumas ficaram em silêncio, sem saber o que fazer. O ambiente de fé pareceu subitamente mergulhar em um mar de tristeza e dúvida. Mas Paulo, cheio do Espírito e da confiança em Deus, ajoelhou-se ao lado do jovem. Envolvendo-o em seus braços, orou silenciosamente. Naquele momento, não havia multidão para impressionar, nem tempo para longas explicações. Havia apenas fé, confiança e a certeza de que Deus é a fonte da vida. "Não vos perturbeis", disse Paulo, com voz firme, olhando para os irmãos ao redor. A vida nele está. Como num sopro milagroso, o corpo de Eutico ganhou cor. Seus olhos se abriram lentamente. A respiração voltou ao peito. Ele moveu os dedos, depois os braços. O milagre estava diante de todos. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo, dando lugar a louvor e adoração ao Senhor. Eutico estava vivo. O jovem foi levado de volta ao andar superior, não entre prantos, mas em júbilo. Apesar da emoção, Paulo voltou a ensinar. O incidente não o desviou da missão, como se Deus quisesse lembrar a todos ali que, mesmo quando o inesperado e o trágico nos acometem, sua presença traz vida e esperança. A madrugada continuou com cânticos, partilha do pão e palavras de vida. A fé da comunidade foi fortalecida e a história de Eutico se tornou mais do que uma lembrança, tornou-se um testemunho do poder de Deus sobre a morte. Depois daquela noite, Eutico caminhava pela cidade não mais como um jovem curioso, mas como alguém que havia experimentado o toque da eternidade. Muitos o procuravam, queriam saber o que ele sentira, se ouvira algo do outro lado. Ele muitas vezes respondia com simplicidade: "Eu não sei tudo o que aconteceu, mas sei que Deus me deu uma nova chance, e eu não vou desperdiçá-la." Seu coração foi profundamente impactado e ele passou a dedicar tempo para servir aos que necessitavam. O episódio de Eutico nos lembra que mesmo quando caímos, seja no corpo, seja na alma, não estamos fora do alcance da misericórdia de Deus. Ele não nos deixa nas trevas da morte ou na frieza do desespero. Basta uma oração, um ato de fé, e a graça pode nos levantar. Hoje, em nossos próprios tropeços emocionais, espirituais ou físicos, o mesmo Deus que ouviu a oração de Paulo continua atento. Ele vê nossas quedas e se aproxima com amor. A história de Eutico é o eco dessa promessa. Deus ainda restaura o que parece perdido, ainda traz vida onde há morte, esperança onde há dor, e ainda hoje, sua graça nos alcança nas madrugadas mais difíceis.